Olá, bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Hoje nós vamos tratar um assunto extremamente importante e ao mesmo tempo interessante dentro da análise de dados, que é a etapa de visualização dos dados. Deixa eu pegar o meu apontador aqui, que eu gosto muito. Então, hoje nós vamos falar da visualização. E aí, gente, já para setar as expectativas de uma forma adequada, eu não vim aqui para mostrar painéis bonitos, coloridos. Não é essa a ideia e a proposta da nossa aula. Vou mostrar alguns painéis, mas meio feinhos, em preto e branco. Mas o importante aqui é trazer alguns conceitos importantes para, aí sim, a partir desses conceitos e a partir das técnicas e ferramentas que vocês já estão estudando e trabalhando, aí sim que vocês possam produzir painéis coloridos, gráficos interessantes para as nossas análises, ok? Essa parte de visualização, gente, ela é uma fase final e complementar a toda a base que nós desenvolvemos. Então, se a gente parar para pensar, nós já pegamos os dados de múltiplas fontes, já fizemos uma etapa de transformação, já criamos um DW, já temos nosso Data Warehouse, já criamos algumas tabelas dimensionais e agora nós estamos na parte do usuário, na visualização de dados, na etapa dinâmica, não só de enxergar os dados, isso é uma dica inicial importante. Não é só visualizar, mas que ele seja prático, que ele seja dinâmico e que ele permita a análise e a tomada de decisão. O pessoal que acompanha aí gráficos do Covid, né? A gente acaba acompanhando muito esses dados. Esses gráficos são mostrados diariamente em um jornal noturno dentro das emissoras de televisão. Bom, independente da mídia, né, muitas vezes cansar a gente só falar nisso, né, a visualização acaba sendo muito importante e a gente acaba percebendo como a situação está tão crítica nesse momento, ok? Então, desde já, pensem na visualização como uma coisa ao mesmo tempo interativa, bonita, colorida, bem feita e, o mais importante, fundamentada nos dados e que permita, sim, a tomada de decisão, que é o objetivo final, que é uma das coisas mais importantes aqui para nós, ok? Bom, em termos de introdutórios, é isso. E aí nós começamos a falar da geração de relatórios empresariais. Quando a gente fala de relatórios empresariais, olha, a gente está aqui trabalhando o nível de informação voltado para decisão empresarial. Então pensem nisso, que isso é um negócio importante aqui para nós. Que decisão que eu estou permitindo a pessoa tomar? Isso é muito importante. Eu peço aos alunos, né, os orientandos de TCC e quem vai fazer as apresentações, que pensem muito nisso, né? Não basta só compilar os dados, mas eles têm que permitir um insight, uma decisão que seja importante, boa para o negócio. Então, quando a gente fala em relatório, né, começamos a falar aqui em relatórios empresariais, olha só, é qualquer artefato de comunicação, qualquer produto que a gente, né, elabora e constrói com a intuição de comunicar, preparado com a intenção específica de transmitir informações mastigadas. Olha só, e esse mastigado é outro ponto importante aqui para nós. Não adianta a gente construir relatórios colocando, por exemplo, uma tabela com todas as informações. Não é isso que o usuário gostaria de ver. Não adianta eu listar aqui 300, 400, 1000 notas fiscais, né? Muitas vezes 5, 10 telas de dado, que aquilo não vai permitir a tomada de decisão. O que o usuário vai fazer com aquilo ali? Muitas vezes nada.
Então, quando a gente preparar um relatório, e aí existe o mundo, né, dessa parte de preparação de relatórios, eu já aproveito para indicar uma publicação para vocês. Olha só, Storytelling com dados. Aqui sim temos muitos dados coloridos, aqui sim temos muitos gráficos interessantes, temos não só a apresentação visual, mas também algumas dicas de como elaborar esses dados. Então, quem deseja se aperfeiçoar, quem deseja se aprimorar, fica a dica também da publicação. Voltando aqui então para o nosso métier, as informações precisam estar mastigadas, as informações precisam estar ali prontas para o usuário, com o contato visual, conseguir ler e interpretar aquilo de uma forma imediata. Com isso a gente ganha tempo, com isso a gente ganha a ação do tomador de decisão. Eles podem cumprir aqui muitas funções diferentes também, né? Garantir que os departamentos estejam funcionando de uma forma integrada, de uma forma adequada. Aqui temos fornecimento de informações, transmitir os resultados, né? Persuadir outros a agirem, né? Vemos que a coisa está descendo, está em declínio, ou que o número de casos aí estão aumentando. Então, precisamos de uma ação e, de uma maneira geral, criar também uma memória organizacional, e eu até completaria aqui uma melhoria organizacional, ou para um ajuste, ou para uma melhoria de um processo, ou até para uma inovação tecnológica, para a nossa mudança de patamar. Então esse é um pouco do ambiente que envolve esses relatórios. E o que é um relatório empresarial? Aqui nesse capítulo nós vamos ter uma pegada, um foco um pouco mais voltado para o empresarial, mas nada impede também da gente pensar esse relatório como um app, como um aplicativo que um usuário comum está utilizando, ou para ser aplicado em qualquer setor. Apesar de muitas vezes aqui os materiais, minha própria cultura, né, quase 25 anos de uma cultura empresarial, sempre trabalhando na área de desenvolvimento de sistemas, né, em grandes empresas do cenário nacional, a gente muitas vezes acaba trazendo essa pegada para o mundo empresarial, mas não serve só para isso, serve inclusive para os seus trabalhos, para as suas pesquisas, para as demandas sociais, né, e aí para artigos, trabalhos de conclusão de curso. Então você vai fazer um TCC, você fez alguma análise, coloca um gráfico, coloca uma tabela, põe os valores, dê uma dimensão visual, porque isso vai ser muito importante no dia a dia, ok? Bem, voltando aqui então para o relatório empresarial. É um documento escrito, né? Normalmente por escrito, ou pode ser também digital, pode ser visual, que contém informações relativas ao negócio. Então pensem muito nisso quando estiverem trabalhando com a base de dados. E aí nós começamos a aproximar do nosso trabalho final. Espero que vocês já estejam trabalhando com as ferramentas e terem escolhido uma boa base de dados. Ela é fundamental para o nosso trabalho. E informações relevantes também para o negócio, informações importantes para o negócio. Então, o propósito disso, né? O propósito de um relatório, olha só, é garantir que essas decisões gerenciais sejam otimizadas por embasamento em evidências. Eu tenho que ter evidências, eu tenho que ter uma projeção, e aí nós vimos na última aula alguns métodos estatísticos, né, mais simples, né, como as medidas ali de dispersão, vimos também média, mediana, ou algumas medidas um pouco mais avançadas, como uma regressão. Independente do método que você vai utilizar, nós precisamos de evidência, nós precisamos de números, de dados que comprovem e sustentem aquela tomada de decisão. A base, né? Qual que é a base do relatório? As fontes de dados de dentro da organização, que estão ou em um OLTP ou em um OLAP. Lembrando que nós já vimos que o OLTP, que são sistemas transacionais, esse T é de transacional, eles servem de base para os sistemas OLAP, que são as funções, né, as transações analíticas, e elas devem ser utilizadas para a tomada de decisão. Qual que é a forma desse relatório? Pode ser narrativo,
gráfico ou tabular. E aqui já vem uma dica para vocês. Quanto mais gráfico, quanto mais intuitivo, quanto mais simples esses relatórios forem, melhores. Imagina, narrativo, muitas vezes você tem uma história ali contada, mas isso é muito comum nos e-mails, né? Nas mensagens. Conta-se uma história ali com alguns dados e fatos, mas a pessoa tem que parar, ler aquela mensagem e interpretar aquilo tudo. Eu acabei de receber um e-mail de um aluno que está com um problema aí num estágio, ele até deve estar fazendo essa disciplina, a gente está tentando ajudar, né, mostrando ali o caminho das pedras, mas é uma mensagem muito grande, então eu vou precisar parar e tirar pelo menos uns 10 minutos ali para entender aquilo tudo, para tentar compor e ajudar numa solução. Às vezes é necessário, mas para esse nosso contexto aqui dos relatórios, não é normalmente a melhor opção. Então evitem passar e-mails muito complicados, evitem, né, por favor, grandes quantidades de texto. Prefiram a forma gráfica ou a tabular. A tabular também ajuda, mas ela por si só traz também um monte de números e a pessoa tem que ficar lendo ali, interpretando. Então, se for utilizar uma tabela, tenta pelo menos destacar os valores, tenta colocar ali uma cor ou um destaque para você ir direto ao ponto. Lembre-se que cada vez mais as pessoas que tomam decisão têm menos tempo para se debruçar sobre o problema. Então, simplifique a questão para elas. E simplificar, normalmente, é correr em direção à parte gráfica. Tá? E como que esses relatórios são distribuídos? São impressos, normalmente, vêm por e-mail e às vezes acompanhado de uma quantidade de texto, ou portal internet. Aqui tem uma história muito interessante. Em uma usina siderúrgica onde eu trabalhei, eram emitidos pilhas de relatório. Isso tem muito tempo, tá, gente? Isso tem muitos anos já. Isso é mais de 20 anos, tá? Por isso, tanto papel. E eram emitidos vários relatórios que rodavam ali em jobs durante a noite e de manhã cedo eles eram emitidos para as áreas afins, eram enviados para as áreas. E um determinado gestor passou por lá, olha só, isso é que é pensar fora da caixa. Ele falou o seguinte, olha, que gastação de papel, e era um montante financeiro bem significativo, né? Era muito gasto em cima disso. E sabe o que ele fez? Vocês não vão acreditar. Ele simplesmente, um determinado dia, parou de mandar os relatórios. Eles imprimiram, como imprimiam toda manhã, e ao invés de despacharem para as áreas, o que ele fez? Ele pegou e guardou aqueles relatórios daquele dia. Olha, não despacha não. Quem ligar perguntando sobre o relatório, a gente vai lá e entrega. Olha, menos de 10% das áreas ligaram. Foi uma quantidade muito pequena, ou seja, a maioria da impressão era um desperdício, ela não servia. E ele fez isso lá o segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia ele só fez a impressão totalmente reduzida e mandou só para quem realmente analisava a situação. E nisso, gente, quando a gente fala de impressão, quando a gente fala de papel, a gente está falando de transformação digital. Aí eu vou pegar um link lá com a gestão de TI, a gente estuda isso também. Foi um dos tópicos novos que eu trouxe para o nosso material, que foi totalmente revisto. Essa parte que eu estou trazendo agora também foi uma parte nova, também foi uma parte trabalhado aqui, nova no nosso material. Aproveitei e trabalhei muito nessa pandemia, graças a Deus, mas em função disso, uma coisa para vocês pensarem nos estágios, né, no que estiverem fazendo aí nas suas operações do dia a dia. Eliminar o papel e digitalizar tudo é uma boa. A gente economiza para a natureza, a gente economiza custos e a gente tem um acesso mais rápido às informações. Beleza? Bom, tudo isso para falar o que é um relatório empresarial. E por que eu resolvi parar
muito nessa parte inicial, porque esse conceito é que é importante para você, meu aluno. Esse conceito é que é importante para você elaborar os seus relatórios. Então, criar o relatório, vocês têm N recursos, vocês têm uma infinidade de recursos, de materiais. Agora, entender a importância desse relatório e como ele deve ser feito é que é o pulo do gato. Por isso que a gente resolveu parar um pouco mais aqui, beleza? Bom, então aqui uma representação gráfica de como funciona um relatório empresarial, né? Na verdade, a gente tem aqui as funções empresariais, que são os processos de negócio. Opa, a gente estudou nas aulas anteriores os processos de negócio. Esses processos, eles geram aqui dados, que são registros transacionais, registros do dia a dia. Tem aqui um símbolo, uma contagem, né, uma descrição, olha, falha na máquina. Estou pegando aqui o exemplo de uma indústria aqui de base ou de transformação. Essa indústria, ela tem uma série de processos, esses processos geram dados. Opa, gerou dados, aí é com a gente. Aí começou a interessar. Esses dados, eles são guardados e armazenados em repositórios de dados, e aí nós vimos que os repositórios iniciais são as bases transacionais, OLTP, onde eu tenho um banco de dados online, transacional, onde eu tenho as operações do dia a dia. A partir dali, nós temos também a criação do Data Warehouse, né, o DW. Nesse DW, eu tenho a transformação e a geração desses relatórios, e esses relatórios são direcionados para os responsáveis pela decisão. Então, olha só, tomem cuidado, tá? Eu estou falando muito aqui de relatório voltado à tomada de decisão, porque a disciplina é de sistemas de apoio à decisão. Agora, é lógico também, gente, que existem relatórios que são detalhados. Por exemplo, nesse caso aqui, o chefe da oficina, ele vai querer saber quais as máquinas que apresentaram o erro, qual foi o erro, quando, como isso aconteceu. Pode ser que ele precise de um relatório mais detalhado. Esses relatórios existem com certeza, mas para o nível transacional, para o nível supervisório. À medida que nós chegamos aqui no nível decisório, à medida que a gente caminha um pouco mais para o nível gerencial, aí os relatórios já são aqui, olha, tem uma tabelinha, um gráfico, já são num formato diferente, que é o formato visual para possibilitar a tomada de decisão. E esse responsável aqui, ele faz ações, ele toma decisão, ele discute, muitas vezes sozinho, mas sempre deve ser apoiada em dados, e essas decisões voltam e modificam as funções empresariais. Olha só, tem uma função aqui que era feita de uma maneira, eu faço, por exemplo, uma modificação nela, e essa modificação gera dados que vêm para os repositórios, onde eu meço aqui o efeito da minha decisão, quanto ela impactou no meu processo de negócio, e tomo novas decisões. E aqui é que nós temos um ciclo, né, que muitas vezes é apoiado por esse relatório empresarial. Tudo bem até aí? De novo, dúvidas, vocês têm os canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, nossos fóruns lá na nossa plataforma. Bem, quais os tipos de relatórios empresariais que nós temos? Olha só, deem depois uma olhada, né, com carinho, revejam esse material, porque ele é importante para a gente. Eu tenho aqui alguns relatórios de métricas de gestão. Nós vimos também, olha só que interessante, essa disciplina ela tem muito link com a disciplina de gestão da tecnologia da informação. Nós falamos lá nos KPIs, nos Key Performance Indicators, ou seja, nos indicadores chaves de performance, que são chamados também de indicadores chaves ou indicadores. Então, os relatórios de métricas de gestão, eles trazem muitas vezes esses indicadores,
como está o nosso nível de atendimento, o nível de satisfação do cliente, o nível de vendas, o total de vendas, o crescimento, níveis de relatórios, entregas, logísticas. Então a empresa define algumas métricas e a partir dessas métricas são gerados relatórios. E normalmente com um sinaleiro, né? Normalmente a gente tem lá verde, vermelho e amarelo, né? Na ordem direitinho, verde, amarelo e vermelho. E aí, cada relatório dessa métrica, normalmente coloca-se uma cor, associa-se uma cor. O que está verde está legal, está bom. O que está amarelo começa a exigir a nossa atenção, merece a nossa atenção. E o que está vermelho, ação imediata. Então, comecem a colocar isso aí nos sistemas de vocês também. Comece a simplificar a coisa para o usuário. O usuário quer uma coisa mastigada, uma coisa pronta. Lembra que nós falamos daquele mastigado lá atrás? É para isso. E esses indicadores chaves também, eles podem ser usados como parte de um sistema de gestão da qualidade. Aí eu tenho qualidade total, Falcone, né? Eu estou apontando ali porque é o livro que eu tenho. O Falcone, que foi muito famoso na década de 90 e voltou agora com a questão da gestão da rotina, muito focado em qualidade total. Seis Sigma, Kanban e várias outras metodologias de gestão da qualidade. Quem for estudar a gestão da qualidade vai esbarrar com esses sistemas de gestão da qualidade, que são importantes, são muito relevantes aqui para a gente. Além disso, eu tenho outros relatórios também, tipo dashboard. Aí é onde a gente quer chegar. Aqui que é o dashboard. Esse é o relatório que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina. É uma apresentação gráfica de vários indicadores de desempenho em uma única página mostrando, né, usando mostradores ou indicadores. Então, os dashboards são para isso. São gráficos, são painéis de controle, normalmente uma única tela em uma única página ou em uma única tela do celular também, não se esqueçam disso. Pode ser no formato de aplicativo e até deve ser, né? Nem sempre a gente está perto de um computador, de um desktop, de um notebook, mas constantemente a gente está perto do nosso celular. Então, por isso que a gente está movendo a informação para a ponta, para os apps. E os dashboards são para isso, são painéis. E uma coisa que eu acho que não está colocada ali, que é muito importante, são painéis dinâmicos. Eles devem permitir você configurar e reconfigurar. Aí lembra a história do cubo? Lembra a história da modelagem multidimensional? Eu enxerguei a informação de uma maneira, agora eu quero ver de outra. Eu enxerguei por cidade, agora eu quero enxergar por estado. Eu enxerguei por cidade, agora eu quero ver por tipo de produto. E aí eu vou fazendo as minhas movimentações no modelo multidimensional. Viu como é que os conceitos agora se encaixam? Os conceitos finalizam aqui? E também, por último, relatórios do tipo Balanced Scorecard, ou chamado BSC. BSC é uma metodologia implementada por Kaplan e Norton, está aqui com o livrinho deles, a publicação deles, onde eles já sustentam essa gestão baseada por indicadores. Eles falam o seguinte, que não adianta você guiar a sua empresa só por um dos modelos. Não adianta você só olhar lucro, só olhar venda, só olhar manutenção, que isso não resolve. Primeira página do livro, eles dizem que você tem que analisar como se fosse um avião. O que é um painel, uma cabine de controle de um avião? É um painel de controle, onde o piloto tem acesso a várias informações e a combinação delas. Não basta olhar uma informação, não adianta olhar só a altitude do voo. Eu preciso também da velocidade, eu preciso também da temperatura, preciso também da velocidade do vento, que isso impacta na minha altitude. Pode ser que eu tenha que voar mais baixo ou mais alto um pouco, e assim por diante. Tá? Balanced Scorecard, BSC, Kaplan e Norton. Tá aí uma outra dica de publicação também para gente.
Bom, e aí chegamos na visualização de dados. Então, toda essa introdução, toda essa parte introdutória é para colocar aí para vocês o conceito do que é e como deve ser trabalhado esse relatório para os nossos usuários. Uma das maneiras de se trabalhar isso bem é a parte de visualização. E olha só, o uso de representações visuais para explorar, dar sentido e comunicar os dados. 2007 o artigo. Então não é algo novo. Nós vamos ver daqui a pouquinho a história disso, desde as batalhas napoleônicas que já se desenhavam gráficos justamente para facilitar a visualização. Então, a visualização de dados versus a visualização de informações. Olha só, dados é aquele relatório todo detalhado operacional, que ele é importante para o supervisor, para o coordenador, para o agente operacional, mas ele muitas vezes não é útil para tomada de decisão. Ele é útil quando eu tenho uma visualização de informações. E aí a informação é o dado trabalhado, é o dado agregado. Relacionado com infográficos, visualização de informações, visualização científica, gráficos, diagramas, histogramas e vários elementos visuais que juntos compõem isso. De novo, o Jabá não é meu livro, não vendo livro, não tenho ganho nenhum, mas realmente é uma das publicações relevantes que nós temos aqui traduzidas para o português nessa parte de visualização. Para nós aqui é enxergar a informação consolidada, mastigada, pronta para a tomada de decisão. É aí que os alunos muitas vezes agarram no trabalho, porque trabalhar com a ferramenta é fácil, criar gráfico é fácil, clica aqui, arrasta ali. Você trabalhar numa ferramenta profissional ainda, como o Pentaho ou o Power BI, você vai ver a facilidade de se trabalhar com esse tipo de plataforma. Mas não adianta trabalhar, mesmo com as linguagens, se você for para o R, se você for para o Python, não adianta você trabalhar nas plataformas ou nas linguagens se você não sabe o que está procurando. Aí é que o insight de negócio, a pergunta de negócio deve vir primeiro. Primeiro você faz uma pergunta baseado na cabeça do gestor e depois tenta responder essas perguntas ali com a visualização. Assim que deve funcionar de uma maneira melhor para nós. Aí um breve histórico, depois deem uma olhada, por favor, né, nos predecessores, né, nos últimos 30 anos, estão falando ainda em relatórios de papel, né, ele não era uma disciplina, e hoje a quantidade de livros, de publicações, sabe, de edições que tem na parte de visualização é muito grande, está se tornando uma parte muito importante de todo esse contexto, perdão, da análise de dados. Olha só, primeiro gráfico de linha em uma série temporal, olha, 1801. Depois deem uma olhada com mais detalhe, aqui está pequenininho, né? Ficou pequeno aqui na transparência, depois vocês conseguem ver no material, ampliar isso, mas tentem interpretar esse gráfico. Eu acho que o exercício importante aqui, e esse eu não vou dar essas dicas iniciais para vocês, mas eu vou dar a dica, né? Mas eu não vou entregar a resposta para vocês. Seria interessante que vocês interpretassem esses gráficos. Tentem ver o que ele representa, quais os dados, quais os números. Pegue um determinado ponto aqui, olha, o que significa esse ponto. Tentem interpretar essa informação para vocês saberem como criar gráficos e como se utilizar corretamente da informação. Então tem um gráfico, gente, olha só, 1801, coisa de mais de 200 anos aí para trás. E foi um gráfico provavelmente desenhado em papel, mas poderia ser bem um gráfico digital em qualquer plataforma que nós temos hoje. Então fica aí a dica de exercício, pesquisem e interpretem o que está aqui. Um outro exemplo para nós, olha, aniquilação do exército napoleônico durante a campanha da Rússia em 1812. Pessoal que gosta aí da história, né? Olha, o gráfico multidimensional mais popular.
Um outro exercício também de interpretação. Interpretem isso. Quando que o exército realmente começou a ser aniquilado? Quando que começaram, né, as batalhas, as forças russas aqui? Quando que isso aconteceu? Quando que houve uma superação? O que que é essa linha preta? O que que é essa linha aqui cinza? Então vou deixar para vocês fazerem esse exercício, para vocês acompanharem e interpretarem isso. Procurem na internet, ampliem, né, aumentem e tentem ver. Eu vou disponibilizar esse material em PDF também e tentem ver e tirar uma análise, né, uma conclusão disso. Algum fato importante? Quando que o jogo começou a virar? Como é que começou a guerra? Como é que ela terminou? Quando que houve uma virada desse jogo e por que que ela aconteceu? Isso é que é importante para a gente interpretar a informação, ok? Bom, agora a grande pergunta: qual diagrama ou gráfico devo utilizar? Será que eu tenho um gráfico que se aplica a todas as situações? Evidentemente, não. Cada gráfico ele vai se aplicar a cada situação diferente. Então vamos lá, vamos começar a ver isso aqui, que isso é importante para nós. Olha, o que você gostaria de mostrar em seu diagrama ou gráfico? Então tudo começa com esse miolinho aqui, a pergunta-chave. O que você gostaria de mostrar? O que eu quero mostrar? Eu quero fazer uma comparação, aí eu vou para essa turma aqui de cima, ou eu quero fazer uma composição. Uma composição, quero compor mais de uma informação, ou quero analisar elas juntas ou quero analisar elas em separado? Eu quero ver uma relação entre duas ou mais variáveis ou eu quero ver uma distribuição disso ao longo do tempo? Então, a partir da pergunta central, nós temos aqui qual é o nosso objetivo. Então, se ele é a comparação, eu tenho uma lista aqui, um menu de opções. Então, eu posso comparar, posso compor as duas informações juntas, posso distribuir, analisar como elas estão distribuídas ao longo do tempo. Olha que legal, muito bom esse material. Ou posso relacionar, eu posso ver a relação ou a correlação entre elas. E aqui eu tenho, dentro da comparação, olha, entre itens ou ao longo do tempo. Entre itens, aí eu começo a caminhar aqui para os gráficos de barras, com uma categoria, com várias categorias, poucos itens, muitos itens. Olha, eu tenho normalmente aqui um gráfico de barras, ou eu tenho aqui barras compostas, eu tenho aqui a comparação, então, entre itens ou ao longo do tempo. Mas esse ao longo do tempo com muitos períodos ou com poucos períodos. E cada item desse vai me dar o tipo de gráfico que eu quero analisar. Beleza? Bem, no caso da distribuição, com uma única variável, olha o histograma aqui, bonitão para gente, a curva normal, com duas variáveis, aí eu já tenho meus gráficos de dispersão, eu quero olhar a dispersão e a relação entre essas duas variáveis, como está a distribuição delas, né, ao longo aqui de um período. Ou com três variáveis, aí eu começo a ter uma visão espacial. A composição é mudando ao longo do tempo ou estática. Mudando ao longo do tempo, normalmente as barras e linhas compostas, né? Barras alinhadas. Eu tenho mais de uma variável aqui para eu chegar no valor final. Tá? Qual que é o gasto aqui na minha manutenção com água, com fluidos e com material de limpeza? Quando que eu estou gastando mais óleo? Quando que eu estou gastando mais material de limpeza? E qual o gasto e o custo total aqui na minha oficina? É esse tipo de análise que a gente vem para cá. Tá? Ou um gráfico de linhas também. Um gasto, uma distribuição pode ser representado dessa maneira ou representado também por linhas. Ou uma composição estática. Os famosos gráficos de pizza, né? Ou outros gráficos que eu posso também utilizar aqui ao longo do tempo.
Quais os mais comuns? Poxa, Emerson, quais os mais comuns? Nesse pedaço aqui, na relação, é esse gráfico de dispersão, esse aqui é o mais comum que nós temos. Na parte de comparação, eu tenho, obviamente, os gráficos de barra, os gráficos de linhas, tá? E na distribuição, os histogramas são os mais comuns, e na composição eu tenho as barras juntas e os gráficos de pizza. Esses são os mais comuns de serem utilizados. Mas, volto a dizer, para você saber para qual lado que você deve caminhar, você precisa saber qual informação você quer gerar para o negócio, entenderam? Então não adianta eu só gerar informação, eu tenho que entender o que eu quero para o meu negócio. Alguns são mais comuns, inclusive também na própria publicação, né, nos exemplos que nós temos aqui. Se você pegar aqui alguns exemplos, olha, vocês vão ver gráficos aqui de pizza, histogramas de linhas, olha só. Alguns exemplos aqui nossos. Os gráficos de linhas, de pontos, tá vendo? Textos simples, percentuais e até mesmo tabelas. Um exemplo importante. Lembra das tabelas quando a gente colocou? Olha só, não é só colocar uma tabela, mas é uma tabela onde você também já coloca uma informação. O que é o mais escuro? São os maiores valores. O que é o mais claro? São os menores. Isso é bom, é ruim? Ok? Então, com base no negócio, a gente caminha pelos tipos de gráficos. Outros tipos aqui um pouco mais elaborados, né? Um Gapminder, um diagrama da Gapminder aqui que mostra a riqueza e a saúde das nações. Então é um gráfico onde ao longo do tempo, tá vendo? Eu tenho aqui no caso 2013, eu tenho aqui as nações com as suas riquezas. Então as bolinhas menores são riquezas menores e as bolinhas maiores, obviamente, são mais riquezas. E aqui é uma comparação, olha, XY, ó, income per person. Isso aqui é ganhos per capita, tá? Ganho per capita por life expenditure, gastos de vida. Então é o ganho pelo gasto, pelo estilo de vida. Então eu tenho gente aqui que ganha muito e gasta muito. Olha, as nações mais desenvolvidas. Gente onde eu tenho pouco ganho, e pouco gasto, já aparecem aqui. Eu tenho gente que ganha muito e gasta pouco. Então também é uma forma de demonstrar informação. No ano de 2013. Tem um filme que eu vou tentar achar e mostrar para vocês. É justamente essa informação projetada ao longo do tempo. Ele é lindo, o gráfico é lindo. Eu vou anotar isso aqui. Eu vou tentar achar esse vídeo e colocar na plataforma. É esse gráfico aqui, mas ao longo dos séculos. E eles fazem uma animação assim muito interessante, muito importante, tá? Me lembrem depois, me mandem uma mensagem aí para eu correr atrás desse vídeo e deixar ele a título de exemplo, ok? Então, vocês estão vendo esse processo? Que é importante também não só criar, mas permitir a interpretação. Qual é o ano? Aqui, então, eu tenho ganhos por pessoas. Aqui eu tenho gasto, né? O gasto no estilo de vida. Quem está gastando muito, quem está ganhando muito, o quanto ganha, qual o percentual do ganho que gasta e assim por diante. Tá? Assim que a gente faz a interpretação. Sabendo como a gente faz a interpretação, a gente vê como fazer os gráficos. Aqui existe um quadrante mágico também do Gartner em relação às tecnologias, tá? Deem uma olhada. E aqui a gente coloca o crescimento da análise de dados visual, principalmente agora com a popularização do Data Science, do Data Analytics, do Business Intelligence e todo esse arcabouço da parte analítica que nós vemos aqui na nossa disciplina. Olha só, os líderes, né, como curiosidade, estamos aqui, temos o Tableau, Click e Microsoft, diga-se Power BI, que é uma excelente ferramenta, eu tenho um pouco de experiência nela. Mas tem uma turma chegando aqui, o SAS, tem o SAP e várias outras aqui. Então esse quadrante, ele mostra o perfil e a tendência das ferramentas. Quem são os líderes, quem são os visionários,
quem são os atores de nicho, quem olham nichos específicos, ou quem são os desafiadores. Então a gente não tem nenhum desafiador, mas nós temos as ferramentas posicionadas em vários locais, tá? 2016, um pouco mais antiga, olhem lá no Gartner Group, no site, deve estar esse quadrante mágico ali com informações mais atuais, mais atualizadas. Mas aqui fica a dica para vocês também. Tá? E aqui as empresas que vêm ao longo do tempo se posicionando, né? Tableau, Click, a gente está vendo muito, Power BI, né? Do próprio Microsoft, né? Esse Power Pivot com Power View eram add-ins, eram bibliotecas que eram colocadas no Excel e que a Microsoft, de forma muito inteligente, transformou no Power BI. Ele é uma ferramenta e hoje é um dos líderes de mercado. Então a gente tem aqui, olha, a SAP, o SAS, o Cognos da IBM. A IBM agora está com o Watson, entrando para essa parte mais de inteligência artificial, deep learning. O Oracle adquiriu aqui algumas empresas. Então existe toda uma movimentação de mercado e de tecnologias, tá? Mas você não precisa de nenhuma tecnologia cara e complicada para começar a trabalhar. Você pode começar a trabalhar com dados até no velho e bom Excel, LibreOffice, sem problema nenhum, tá? Desde que faça um bom trabalho, um trabalho estruturado, beleza? Bem, caminhando aí, né, para finalizar já, né, a nossa aula de hoje, análise de dados visual, quer dizer, a visualização de dados que antes eram relatórios e demonstrações visuais ali da informação, ela está se refazendo, se reformulando e caminhando para um conceito novo, que é a análise de dados visual. É um termo recém-criado, esse termo é recém-criado, mas com todo um arcabouço tecnológico e todo um arcabouço teórico que a gente já tinha, e focado na visualização de informações, na análise preditiva, onde a gente não quer olhar simplesmente o que aconteceu, né? Igual o pessoal brinca, o especialista, a análise pelo retrovisor. Eu estou ali no carro, mas estou olhando o retrovisor, só o que aconteceu. Isso é importante, mas o que a gente quer é a análise preditiva, é olhar para frente, olhar para o futuro, o que pode acontecer, para eu tentar me antecipar. E há um movimento muito forte hoje em dia com a criação das linguagens, das ferramentas, das bibliotecas para essa análise visual. Aqui um dos exemplos que nós temos, né, do SAS, do SAS. O SAS é uma grande ferramenta, ela é paga, é uma ferramenta que não é barata, mas é uma ferramenta que tem uma série de atributos e uma série de funcionalidades e bibliotecas profissionais que cobrem o amplo aspecto da análise de dados. Eu já trabalhei um pouquinho com SAS, mas trabalhamos mais com SPSS, é porque eu estou olhando os livros ali. E SPSS e outras ferramentas também, né? O Pentaho, o Power BI, algumas outras aí que a gente tem disponíveis no mercado, tá? Bem, algumas dicas tecnológicas, então, né? Como é que eu conto essas histórias, né? Contando histórias é a parte do storytelling, que é o que a gente comentou aqui. Eu preciso contar histórias com dado e visualização. Como é que eu faço essa parte de contar a história? Eu tenho que colocar, olha só, de uma maneira limpa, não adianta ter uma tela super poluída, né? Uma tela, olha só, tem alguns espaços aqui em branco ainda, vamos analisar esse exemplo. E eu tenho aqui, olha, um gráfico que mostra aqui algumas ações, sabe, ao longo do mundo. Eu tenho uma tabela, mas que ele já está de cores diferentes, e aqui já me demonstra um tipo de informação, aqui me demonstra outra, e aqui alguns gráficos de linhas acumulados, olha, onde eu comparo mais de uma variável ao longo do tempo. Então, isso é um dashboard, onde eu conto uma história aqui por meio dos dados e permitindo uma visualização rápida, tá? É isso que é a nossa linha de interesse. E caminhando aqui para os dashboards informativos, né? O que são isso? Né? O que são eles?
são componentes comuns na maioria ou em todas as plataformas de análise de negócios, sistemas de gestão e pacotes de software. Eles oferecem exibições visuais de informações consolidadas e organizadas em uma única tela, que possam ser digeridas num simples relance e aprofundadas ou exploradas. Uma coisa interessante também se eu quiser aqui, eu estou vendo uma determinada situação ao longo do mundo. Se eu quiser especificamente olhar a nível Brasil, eu posso clicar e esse mapa ele aumenta, ele expande e me dá as informações do nível Brasil. E aí modificou aqui, modifica aqui todo embaixo também para o nível Brasil, como se fosse um parâmetro global. Né, o turma que gosta aí da programação. É sempre um parâmetro. O que eu estou analisando? Dados globais ou um país específico, a combinação de mais de um. E aí esses painéis eles vão sofrendo mutações, eles vão sofrendo atualizações, tá? À medida que eu vou trabalhando em cima deles. Aqui mais um exemplo, tá, de um dashboard executivo. Olha só, esses velocímetros, né? Tem muita tradução que a gente chama de sinaleiro também, né? Eu prefiro velocímetro. Então, eles também são importantes, tá? Para determinar se está bom, se um processo está ruim. Olha só, gráficos informativos, cores, distribuição, mas sem poluir demais a tela. Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 informações. Observem esse detalhe. No exemplo anterior, nós temos aqui 1, 2, 3 informações combinadas e mais os parâmetros de mexida em torno delas. Eu vi recentemente um painel muito bem feito na Prefeitura de Juiz de Fora. Se eu não me engano, são dados do Covid, dados de Covid, infelizmente, né? O assunto não é dos melhores, mas é o assunto que nos atinge aqui nesse momento. Mas um painel muito bem feito, tá? Não sei quem fez, gostaria de dar crédito para os autores, mas visitem a página. Visitem a página, brinquem um pouquinho com os dados, mexam, você consegue ali mudar alguns parâmetros. Ali está um bom exemplo de dashboard, tá? Um dashboard informativo. E aí existe design de dashboards. Olha só, eu estava vendo hoje uma publicação em inglês, né, um livro da Amazon, que eu até estou pensando em comprar, mas assim, deixa esse dólar baixar um pouquinho, mas na parte de design de dashboards, ou seja, um projeto para exibir as informações necessárias, olha só, vamos ler aqui, numa mesma tela, de modo claro, sem distrações que possam ser assimiladas rapidamente. É isso que vocês têm que pensar, é isso que a gente vai estar julgando, inclusive, no trabalho final. 3 camadas de informação: monitoramento, análise e o gerenciamento. Aí são mais voltados para a infraestrutura, de como nós chegamos nesse ponto final, nesse foco que é o que a gente deseja. Mas essa parte do design extremamente importante e tem publicações específicas de design de dashboards. Tá? E o que procurar em um dashboard? Olha só, o que procurar? Utilizando componentes visuais, tem que ser visual, tem que ser interativo, tem que ser claro, tem que ser bonito, o número tem que se mostrar. Então, cuidado que eu tenho visto alguns trabalhos onde o pessoal coloca muita informação, tá? Informação demais, e acaba ficando muito pequenininho, você não consegue visualizar. Então, toma cuidado, pode fazer mais de um dashboard, não tem problema, mas coloque as informações de maneira adequada. Ser transparente para o usuário, ou seja, o mínimo de treinamento e facilidade de uso. Tem que ser fácil para os caras usarem. Isso aqui é muito importante. Voltem depois nesses conceitos com mais calma, tá? Voltem mesmo. Combinam dados provenientes de uma variedade de sistema e uma visão resumida. Lembra aquela história de múltipla entrada de dados, múltiplas bases de dados? É isso que a gente precisa aqui. Navegação aprofundada ou lateral. E aí voltem naquele material com as operações que nós temos no nosso cubo. Tá? O slice, o dice, o roll-up, tá? E as outras operações
que são operações onde nós mudamos a perspectiva da informação, quando a gente está movimentando o cubo. Drill down, né, que é outra operação, slice, diz, drill down, roll up, que são as informações, né, as operações básicas para a gente mexendo com a informação. Uma dinâmica do mundo real, com renovação ágil, rápido e exigem pouco ou nenhuma codificação customizada. Então não pode ser customizado, o gráfico tem que se mostrar e o usuário deve mudar os seus parâmetros de ação. Então aqui dicas importantes e interessantes de como construir os dashboards. Estão vendo como o nosso curso aqui tem essa base conceitual muito forte? E melhores práticas do design, né, para a gente fechar. Utilizando indicadores chaves de desempenho, aqueles indicadores organizacionais que foram definidos e acordados devem estar nos dashboards, nos indicadores, tá? Eu lembro que quando eu era coordenador de sistemas em uma grande empresa, no dia de avaliação de desempenho, era sobre os indicadores-chave. Então tinha o indicador do mês, tá bom, tá ruim, esse melhora, aquele piora, e você saía com uma nota lá de 0 a 10. Dependendo da nota, o pescoço começava a ficar a perigo. Mas isso é outra história. Bem, envolva os parâmetros aqui de dashboards com metadados conceituais. Explique os dados que estão lá sendo colocados. Explique os dados. É importante ter explicação daquelas informações, tá? Valide o design como especialista em usabilidade. Se tiver essa especialidade ou se tiver um usuário, validar isso. Priorizar, né, algumas exceções e alertas transmitidos, né, que ele possa ser proativo, que ele gere alguns alertas, muitas vezes por meio de cores, por meio de mensagens, né? A gente pode enriquecer com comentários dos usuários. Tem alguns comentários, algumas dicas. Eu acho que o primeiro deles, inclusive, tem algumas tabelas, alguns escritos ali. Vale colocar texto junto, vale, desde que seja para explicação de um determinado número, tá? Apresentar em 3 níveis diferentes, né? O número geral, o número global, o número com 1 nível de detalhe e até 2 níveis de detalhe, é isso que ele quer dizer. Escolha o construto certo, usando princípios de design de dashboard, ou seja, coloque as informações que sejam mais relevantes e mais significativas e proporcione análise de dados guiada. Permita ao seu usuário fazer essa análise de dados. Clicar, expandir, navegar e tirar suas próprias conclusões. Ok, meu povo? Bom, pessoal, é isso por enquanto. Um grande abraço, mão na massa. Espero que esses conceitos nos ajudem aí, os exercícios que vão a seguir, que nos ajudem a melhorar nossa construção do nosso dashboard. Ok? Um grande abraço, muito obrigado. Até o próximo encontro.